viagem no tempo, onde conheceremos como foi Tuparetama na década de 70. Tuparetama é uma pequena e pacata cidade que fica localizada no sertão do Pajeú, também conhecida como Princesinha do Pajeú, na qual faz jus ao carinhoso apelido que recebe. Nessa viagem, iremos conhecer um pouco sobre a cultura, educação, política, religião e muito mais. Nossos repórteres estão nas ruas da nossa Princesinha, conversando com as pessoas que viveram na década de 70 e irão nos descrever como foi a vida naquela época. Nosso repórter, Daikon Everton, está nesse momento com a querida Helena Souto, que irá falar sobre as bandas da época e sobre também as trajetórias políticas do seu pai, senhor Severino Souto. Assim nós conhecemos o grupo, os Diagonais falam um pouco sobre ele. Os Diagonais eram uma banda de música daqui de Tuparetama, só que interessante como é importante você estar buscando esse acervo, esse registro. Eu já não conheço tanto, já não sei tanto sobre os Diagonais. Você sente, filho, do senhor Severino Souto. Quais memórias você tem de algumas ações feitas por ele para beneficiar a nossa cidade? Todas as memórias, as melhores memórias. Meu pai foi o primeiro prefeito eleito pelo povo, pelas pessoas que escolheram meu pai, o senhor Severino Souto de Siqueira, para representá-lo. Então meu pai foi um político voltado para as pessoas. Ele tratava gente, ele cuidava de gente. E todas as ações feitas, primeiro foi a questão da arborização. Primeiro meu pai organizava assim todos os enterros, era o meu pai que organizava. Aliás, o velório, que não tinha velório, era aqui nessa casa, na sala do meu pai, da casa do meu pai, essa casa que vocês estão agora. Porque na época as pessoas que morriam que não moravam na zona rural, não tinham família, aqui também as pessoas não queriam que velassem, então eram velados aqui, na sala da minha casa. Então, a minha casa, a casa de Severino Souto, sempre foi uma casa do povo, onde as pessoas vinham dia de segunda-feira para fazer sua feira e colocava aqui as suas feiras num quarto que tem na cozinha, que hoje não existe mais, e que faziam refeições aqui. Houve segundas-feiras que a gente dava para as pessoas 33 refeições. Então, essa casa sempre foi uma casa de amparo social, sempre foi uma casa, um ponto de apoio para aquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas. Esse salão aqui, que antes não tinha, porque esse aqui é o meu bazar, é daqui que eu arrecado fundos para minhas obras sociais. Aqui eram dormir os alcoólatras, as pessoas jogadas na rua. Na época fria, que era muito frio, bem mais do que agora, meu pai colocava colchãozinho e cobertor para esses mendigos de rua. Então os mendigos de rua eram aqui. Ele foi quem fez as estradas, né? Ele que colocou as bueiras. Meu pai nunca ficou numa prefeitura, ele governou de 1963 a 1966. Mas ele nunca ficou em prefeitura dando ordem, nunca teve regalias. Meu pai trabalhava com os trabalhadores na picareta, meu pai trabalhava na enxada, meu pai que desbravava e que trabalhava junto com todos os trabalhadores. Meu pai também levava as pessoas, ele tinha um caminhão Ford de 1940, esse caminhão era ambulância. Era o transporte que as pessoas iam casar, iam para as festas de padroeiras em Santa Rosa, lá no município da Engazeira, em São José do Egito, a festa de Reis, a festa de Nossa Senhora dos Remédios em Jabitacá. E era nesse caminhão que transportava as pessoas. As pessoas doentes, são acometidas de doenças mentais, de loucura. Meu pai levava elas num carro até a estação de trem de Albuquerque, e de lá meu pai levava no trem para interná-las em Recife. Então ele sempre foi um homem muito humilde, muito preocupado com o bem-estar social. Aqui meu pai conseguia nas secas feijão, farinha, para doar para as pessoas pobres, caderno, lençóis. Aqui tinha uma difusora, que ainda lá em cima no sótão, aqui é um sótão em cima.
E lá no sótão essa difusória é guardada. Aqui meu pai passava os avisos e todas as 6 horas, como ele era muito católico, apostólico, romano, ele orava às 6 horas, que é a hora do ângelo. Então ele sempre foi assim, uma pessoa voltada para o povo. Ele foi quem arborizou as primeiras árvores. Meu pai foi comprar as mudas no Piauí e aguava com um galão nas costas. Ele colocava o galão nas costas da água do rio e aguava as árvores que ele plantou. Então ele sempre foi muito voltado para o povo, para as pessoas, uma pessoa que sempre conservou a humildade como a maior virtude que o ser humano pode ter, porque a gente pode alcançar todos os níveis, né, social, intelectual, econômico, mas ninguém é melhor do que ninguém, porque todo mundo vai morrer, todo mundo sofre como todo mundo. Um pouco sobre a Orquestra Áurea. Olha, a Orquestra Áurea foi fundada por meu irmão Severino Souto Filho. Essa Orquestra Áurea era uma orquestra que tocava aqui nessas festas e nas regiões circunvizinhas. Era Paulo Rocha, que foi o maestro daqui do Paretama. Era Severino Souto Filho, que é o meu irmão Souto, que ainda é vivo, mora em Jaboatão dos Guararapes. Ele é aposentado como engenheiro civil da Compesa. E Negão que faleceu, Negão trabalhou muito tempo como locutor da Rádio FM Bom Jesus. Tinha também Pedrinho Fernandes, que era filho de seu Chico Fernandes, que mora em João Pessoa, que é aposentado pelo Banco do Brasil. Tinha João Sarinha, um rapaz chamado João Sarinha, que também era músico, que tocava muito nas bandinhas dos carnavais. Tinha Pedro Fernandes, João Sarinha, Negão, Leonda Souto, que ainda hoje trabalha na CISAG, que é daqui do Paretama. João Sarinha, Pedro Fernandes. Eram esses que eu lembro. Agora aqui ainda tem um registro de umas fotos e ainda tem uma blusa que era a vestimenta que eles usavam, o fardamento que eles usavam nessa banda, que era uma blusa amarela e uma calça preta. Muito obrigada pela entrevista. Por nada, estou aqui sempre à disposição. Vamos até a rua Pedro Pires, onde nossa repórter Lívia Emanuele estará conversando com a senhora Lourdinha Souza. Isso mesmo, Heitor Gabriel. Estamos aqui com Lourdinha Souza e vamos conversar um pouco com ela sobre a década 70. Dona Lourdinha, como era realizada as missas aqui? Era de mês em mês, quem vinha era o padre Luiz de Itabira celebrar a missa. Mas aí tinha o padre Sebastião, que às vezes ele não podia vir, quem vinha era o Monsenhor Rabelo de São José do Egito, vinha também celebrar missa, celebrava confissões, as missas em geral, mas não tinha padre aqui, não ficava aqui, e ele celebrava a missa de mês em mês e voltava. E aí Padre Luiz trabalhou muito tempo, que quando foi... Quais dias tinha uma missa? A missa era de mês em mês. O padre de Itabira, que era Padre Luiz, mas tinha... Aí quando ele não podia vir, aí vinha o padre de São José do Egito, que era o Monsenhor Rabelo, e outro padre, ele não deixava de ter a missa mensalmente. Aí era para atender muita gente num dia só, eram muitas confissões, essas coisas. A senhora se recorda quem era o padre que realizava essas missas? Lembro, o padre era de Itabira, que era o Padre Luiz. E vinha também o Monsenhor Rabelo, celebrava também, fazia a visita de povo. Nossa repórter Evelyn Sabrina está nesse momento com a senhora Maria de Lourdes, que irá falar sobre a educação de Tuparetama na década 70. Evelyn Sabrina, é com você. Estamos aqui agora com Maria de Lourdes. Quais alunos fizeram parte da primeira turma do magistério? Foram 7 alunos.
Ana Maria Perazzo, Dione de Lima Leite, Leda Maria Meira, Maria José de Lima, Maria das Graças Oliveira, Maria de Lourdes Leite Ferreira e Luzinete Pessoa. Eram 7 alunas. Quantos dias de aula tinha na semana? Nós tínhamos 5 aulas na semana, de segunda a sexta, ou então quando teve uma época que mudou, era da terça ao sábado. Em que ano se formou-se a primeira turma? Em 1972. O que as pessoas faziam após concluir o magistério? Então, quando a gente terminava o magistério, nós éramos assim procuradas para ensinar o curso primário. Em outras escolas que já existiam aqui, como a Escola Ernesto, e nos municípios, nos sítios também, que tinha aquelas escolas dos sítios. Logo nós éramos convidadas a ensinar nos sítios e na escola aqui na cidade. Uma dificuldade aqui no curso da cidade? Teve uma dificuldade muito grande por conta assim, de políticos que não tinham interesse. Mas quando um padre que veio para aqui na época, ele veio e ele viu a necessidade, então ele se empenhou muito com isso, juntou a outras pessoas que eu não recordo bem, e foi a Recife e conseguiu. É tanto que a gente pensava que não ia haver, porque, se não me falhar a memória, o curso, o primeiro ano de magistério começou em março. E meu pai, já preocupado, porque não queria que eu perdesse aquele ano letivo, já me levou para Paulo Afonso. Eu estudei o primeiro ano lá, porque a gente tinha certeza como eles não iam fundar o magistério aqui. Mas aí, de repente, fundou o magistério, né? De repente, não. Depois de uma luta grande, conseguiram. Aí eu voltei e terminei aqui. A senhora Rita Ana recebeu em sua residência a nossa repórter Anne Beatriz. Veja. Na década de 70, já existiam igrejas evangélicas? Já. Como acontecia os cultos? Acontecia na igreja ali, Assembleia de Deus. Foi a primeira igreja construída aqui em Tuparetama. Como eram os cultos? Era o pastor João Fernandes que vinha para cá. Na segunda, tinha também uns cultos no meio da semana. A senhora se recorda quem foi o primeiro pastor? Depois que eu me converti, aí era o pastor João Fernandes, Severino Fernandes, lá de São José do Egito, que ele vinha para cá. Por nada. A repórter Maria Rita encontra-se dialogando com a senhora Solange Aparecida sobre as festividades do Pajéu Clube. Isso ela sabe muito bem, pois já fez parte de muitas festas na década de 70 e até hoje. É com você. É isso mesmo, Arícia Camille. Estamos aqui com Dona Solange Aparecida para entrevistá-la sobre as festas do Pajéu Clube da década de 70. Você tem recordações do Disque Jockey Clube, que foi a primeira boate? Eu não tenho, porque nessa época não tinha a boate. Não tinha. Como aconteciam as festas no Pajéu Clube? No Pajéu Clube, a festa de São Pedro era tradicional, a festa. E os homens só entravam de roupa social. Era até paletó. Então só tinha 2 paletó para todo mundo entrar. Então um entrava, entregava o paletó para o outro pela janela. Aí o outro entrava. E era dessa maneira. E sobre as meninas, eu mesmo fui barrada. Por quê? Eu tinha 13 anos e só entrava com 15 anos. Eu voltei para casa, não fiquei, porque não entrava. Era cobrada a entrada? Era assim. Quais festas eram tradicionais nessa época? Olha, tinha a festa tinha a festa dos motoristas,
tinha as festas, conclusão e formatura, e tinha vaquejada. O que eu lembro só era isso, que era poucas festas, não tinha muita não. Na década de 70, a festa do padroeiro já acontecia? Já acontecia. Não tem como falar do Pagel Clube e não lembrar do Nego Santana. Conte um pouco pra gente quem foi Nego Santana. Nego Santana, ele gostava de festa demais, que até quando chegava pertinho da festa, com 3 dias antes, ele não comia e nem bebia, com tanta vontade que tinha de ir. Ele era igual eu mesmo. E aí ele dizia assim: se eu morrer dançando, eu morro feliz. E teve essa festa que ele estava dançando e deu um problema nele, e eu estava já na porta para mim entrar. Aí vinha aquele rebuliço de gente, eu pensei que era uma briga. Mas depois que o conjunto parou, aí levaram ele para São José do Egito, aí ele faleceu nos Grossos. Não teve mais festa. Qual era a função dele no Pagel Clube na década de 70? Olha, ele era quem marcava as quadrilhas. E marcava muito bem. Na minha época, só ele mesmo. Era exigente, tinha que ficar bem quietinha. Muito obrigada pela entrevista. Por nada. Nossa repórter Tawane Matos esteve com o comerciante local, o senhor José Cordeiro, onde irá relatar sobre o cotidiano naquela época. É isso então, Gabriel. Eu tô aqui com o José Cordeiro e agora eu vou fazer umas perguntas pra ele. Tinha artistas na nossa cidade? Tinha. Como eram os transportes da época? O transporte daqui só tinha 2 mistos que faziam a linha daqui para São José do Egito e Brejinho. Era transporte, era um misto, era um carro velho que tinha 2 cabinas. Essas 2 cabinas aí carregavam o pessoal e na carroceria carregavam as outras coisas. Como negócio de padaria, que eles vendiam padaria, vendia pão fora, bolacha, aí era em cima da carroceria, né? Nas cabinas, que chamava misto, é um transporte, um caminhão velho com 2 cabinas. Essas 2 cabinas é para carregar o pessoal e as outras coisas em cima da carroceria. Como era a feira livre em qual dia? A feira livre começava dessa esquina aqui, do Banco do Brasil para cá, já tinha essa rua. Agora, naquele tempo, era tudo no chão aqui, não tinha caçamento. Aí tinha a feira livre, tinha a feira um pouquinho de feira de verdura, depois da verdura tinha feira de cereais, depois da feira de cereais tinha uns bancos do outro lado que chamasse Banco de Miudeza, e mais para frente tinha a feira de cereais, mais na frente, em seguida, na minha frente aqui tinha uma feira de rapadura, na frente uma feira de banca de fumo e outras coisas que tinha mais para frente, como alguma banca de vender roupa, que era muito pouca, não existia roupa para naquele tempo. A gente tinha que, se você precisava de uma camisa, você tinha que comprar o pano e ter uma costureira para fazer a camisa, uma calça, qualquer roupa que você precisava. Tinha que ser mandado fazer. Não é que nem hoje, que a gente encontra tudo pronto, não. Muito obrigada. Nossas repórteres Kaline Stephanie e Larissa Vitória visitaram a residência dos senhores Pedro Torres e Gracinha para bater um papo muito agradável. Vamos conferir? Olá, Alicia Caminho. Eu estou com Pedro Torres. É comemorado a emancipação política de Tuparetão na década de 70. Tinha festas, bolos. A gente que fazia parte desta história, a gente se sentia bem feliz com as crianças, com as pessoas que estavam do nosso lado. E a gente também se orgulhava desse povo lindo que nos orgulhava no trabalho e também na nossa história de nosso tuparetano.
Como era a cidade nesse tempo? Era uma cidade pequena, mas ainda é pequena, mas era muito menor. Mas a gente, com toda a dificuldade que tinha, a gente superava essas dificuldades e ainda hoje, nossa querida Tuparetama existe para a nossa cidade e para vocês que são as estrelas da nossa cidade. O senhor se recorda de quantos habitantes tinha em nossa cidade? Era uma região desse tempo muito inferior da que é hoje, bem menos, mas a gente, mesmo assim, a gente conseguia se unir para a gente beneficiar a nossa querida Tuparetama. Olá, Alicia Camille. Eu estou com Gracinha Oliveira. Eu estou aqui para fazer umas perguntas para ela. Curso de Magistério para Tuparetama. Bom, o curso de magistério, quem trouxe foi Padre Mário Macungum. Ele ensinava a gente. Por sinal, eu sou da primeira turma de magistério aqui, das alunas. E ele ensinava quase todas as matérias. Era uma sala só, porque a gente começou, né? Primeiro, segundo e terceiro. Era uma classe só. E professor, ele ficava com a gente, aí dava as várias aulas, aí no intervalo, quando ele ficava, a gente estava muito cansada, ele levava a gente para casa paroquial. Levava a gente para casa paroquial e lá sempre tinha um lanchezinho para a gente. Às vezes, para a gente se soltar mais, ele pegava uma caixa grande com várias fotos da família dele, de quando ele vivia, ele era italiano, né? Quando ele estava na Itália e mostrava a gente, e aí a gente se soltava um pouco, pronto, aí vamos para a classe de novo, a gente ia para a classe, e lá terminava a manhã todinha, de manhãzinha de 7 e pouco até meio-dia, e era só ele. Quem eram os professores da época? Da época, professores que eu me lembro bem, era ele. Tinha somente uma professora, Dona Celsa, que era artes. Celsa Rabelo. Existia mais de uma sala de aula? No segundo ano de magistério, então, aí já tinha primeiro e segundo magistério, né? Porque aí foi, como é que se diz? Foi surgindo alunos para o segundo ano, depois, né, para o terceiro. E assim, foi o começo. O começo foi ele, e ele era quem ensinava todas as matérias. Nossa repórter Maria Alice visitou a senhora Céci Morato, na Rua da Matriz, para sabermos sobre o mandato do seu esposo, Antônio Bolinha. Confira. É isso mesmo, Leitor Gabriel. Aqui eu estou com Dona Ceci e vamos entrevistá-la. O que era mais difícil para seu marido administrar na cidade nesta época? A dificuldade era porque as verbas eram poucas, não é como hoje. Tudo era mais difícil, por isso. Por quantos anos ele governou toda a população? 4 anos. Tinha direito ao voto? Com 18 anos. Obrigada, Dona Ceci. Por nada. A repórter Maria Rita foi até a rua Pedro Souto conversar um pouco com a querida Neuza Balbino, uma conhecedora da história de Tuparetama. Olá, Alicia Camille, estamos aqui com Dona Neuza Balbino para entrevistá-la do Dia da Cidade e da década de 70. Nessa época, todas as casas já tinham água encanada? Uma parte tinha, eu ainda não tinha na minha não, mas já tinha. Aqui existiam bancos, mercados e farmácias? Existia a farmácia de Seu Pretinho e de Luiz Imperosa. Quais os comércios mais populares daqui? Era com Padre Antônio Ulisses, era... Deixa eu ver, com Padre Antônio Ulisses, Zé Cordeiro e Seu Humbertino.
Quais as opções de lazer? De lazer. Aí já tinha muito, o São Pedro era muito animado, tinha as festas de São Pedro, com quadrilha, no clube. A gente dançava no clube. Aí quando era lazer, era a festa de São Pedro, era muito animada. A gente se distraía muito nessa época, deixa eu ver o que era mais futuro. Então na igreja, né, que era muito animada também a festa do padroeiro, que era no mês de junho. Aí tinha 8, 9 dias de festa. E a gente tinha essas bandas, né, que vinham tocar na festa, que a igreja contratava, né, para animar a festa do padroeiro. Depois tinha a missa, depois da missa, aí sempre tinha aquele show, né, umas bandas que vinham tocar aqui. Obrigada pela entrevista. Por nada. Nossa repórter Maria Alice está com o senhor Vitalino Patriota, homem íntegro e leal que muito contribuiu para a nossa cidade. Vamos até a rua José Pessoa conversar com ele. Estamos aqui com o Vitalino Patriota, que foi prefeito de nossa cidade. Quais escolas tinham na nossa cidade nesta época? Tinha a escola Hermes Pessoa Leite e a escola Seminarista Bom Jesus. E tinha o colégio normal Bom Jesus, que só formava professores do magistério, né, do ensino médio. Naquela época era o curso ginasial. Fazia de primeiro ao quarto ano ginasial. O colégio normal Bom Jesus era do município. E a escola Ernesto José Leite do estado, escola estadual. As pessoas saíam daqui para estudar fora, para onde elas iam? Olha, quem tinha condição financeira de sair daqui, de se deslocar e procurar, sempre eles iam para Recife, mas a base mais era Recife. Mas com muita dificuldade, e eram bem poucas as pessoas que saíram daqui para estudar fora. Todo mundo tinha direito de estudar nessa época? O direito tinha, mas a condição não permitia. Digo assim, porque essa escola aqui era particular, tinha que pagar mensalidade para estudar, e muitos não tinham condições de fazer isso. A escola Ernesto só tinha o primário, que é o Fundamental 1, né? Fundamental 1, vai até o 5º ano, né? E o ensino, o Fundamental 2 de hoje, que é o ginasial da época, não era pelo Estado. Em 78 foi que foi fundado o ginasial, o Fundamental 2, pelo Estado, na escola Ernesto José Leite. Começou a funcionar em 1979, foi quando começou. E, por sinal, quando aconteceu isso, eu fui convidado para ficar à escola, que o único professor de matemática que tinha na época era eu aqui, né? Para você ver como as coisas eram difíceis, né? Como era difícil. E aí eu fiquei aqui, parou de fazer a matrícula inicial, e eu fui para lá e fiquei lá também muitos anos, até me aposentar. Obrigada, senhor Vitalino Patriota, por a sua atenção. Por nada, isso é uma obrigação nossa. Tuparetama é a nossa pátria mãe. E o aniversário está aí. Eu lembro quando meu pai chegou da feira dizendo que Bom Jesus tinha passado a cidade. Era a emancipação política, né? E quando eu perguntei a ele que nome, aí se mudou de nome também, não é mais Bom Jesus, é Tuparetama. Eu achei o nome tão esquisito lá no momento, mas depois eu me acostumei tanto que hoje eu tenho prazer e agradecimento a Deus por viver aqui. O nosso programa Tupã Manchete fica por aqui e essa foi a nossa homenagem de 60 anos para Tuparetama.
Parabéns, Paretama, pelos seus 60 anos de emancipação política.